otite, como o próprio nome sugere, é uma inflamação. It é o termo, né, que significa inflamação e otos, ouvido. Então, inflamação do ouvido. E didaticamente, o ouvido são divididos em 3 partes. O ouvido externo, que compreende da orelha até a membrana timpânica, né, o tímpano. O ouvido médio, que vai da membrana timpânica até o promontório. E o ouvido interno, que é o famoso labirinto, que tanto é responsável pelo equilíbrio como a captação sonora pela cóclea. Então, a otite, ela pode compreender tanto a parte da orelha externa, sendo a otite externa, geralmente causada por manipulação do ouvido, uso de cotonetes, banho excessivo em águas de mar e de piscina, que é o famoso banho de imersão, certo? E a otite média é aquela causada no ouvido médio, geralmente em consequência de uma má aeração do ouvido médio ou mesmo em decorrência de sinusites de repetição que acabam levando ao acúmulo de secreção para dentro do ouvido. E a otite média ela é mais severa do que a otite externa. Pode levar a complicações mais graves em comparação à otite externa, porque a otite externa geralmente é uma dor mais forte, geralmente associada ao contato com a orelha. O paciente que chega com a gente com otite média, geralmente ele não se queixa de dor ao toque, mas é uma dor mais intensa e muito mais forte, podendo inclusive levar febres e febres altas, né, na otite média. No caso da otite externa, que é mais conhecida como a otite nadador, né, os americanos chamam de swim ear, e aí evitar manipulação com cotonete, evitar coçar o ouvidinho com o dedo, porque a unha leva micro-organismo que infecta. Algumas pessoas, já atendido muito no interior, usam pena de galinha para coçar, isso é terrível. Então, além disso, evitar essa manipulação do ouvido, evitar o banho excessivo em mar e piscina, né? Porque a água contaminada também leva bactérias para o ouvido, infeccionando. Por isso que é muito comum em cidade litorânea, como Natal, pegamos muita otite externa, porque tem muito veraneio, principalmente na época de janeiro, né? E fevereiro é muito comum, aumenta a incidência de otite externa. E no caso da otite média, um controle adequado da rinites, que elas podem ser tanto alérgicas como não alérgicas, pode haver uma prevenção exatamente do controle, né, de evitar muitos casos ou casos de repetição das otites médias. O ideal é você sentir o dor de ouvido para saber se é uma otite externa ou uma otite média ou uma dor que é irradiada, ou seja, a pessoa pode ter algum problema fora do ouvido e o ouvido ser o principal sintoma, dor. Então, o interessante é procurar um especialista para que seu ouvido seja avaliado e tenha o diagnóstico de certeza, e não hipótese de diagnóstico. Todos os casos de otite ele tem que ser tratado, porque já chegou no caso de inflamação e que o paciente, quando nos procura, ele tem um sintoma de dor. E só quem sabe o que é uma dor de ouvido é quem já teve, quem já passou. Então é uma dor muito forte que incomoda. No caso da otite externa, geralmente se utiliza medicamentos tópicos, né? São as gotinhas associadas a algum anti-inflamatório via oral, mas existem casos mais sérios de otite externa que a gente precisa utilizar antibiótico via oral. Já na otite média, grande parte, principalmente naquela otite média que tem secreção catarral, tem que se utilizar um antibiótico, porque já vem associado com febre, queda do estado geral, principalmente em criança. Inquietação, não dorme, não se alimenta bem. E existem casos das otites chamado média serosa, que é coriza dentro do ouvido. E aí nesses casos, na maioria deles, a gente pode postergar o uso do antibiótico e tratar com anti-inflamatório e descongestionantes. Mas geralmente as otites serosas, o paciente pouco se queixa de dor. Ele vai chegar para a gente se queixando de diminuição da audição, que pode ocorrer também na otite externa e na otite média. Mas a dor da otite externa e da otite média chama mais atenção do que na otite média serosa. A otite média, ela acomete mais crianças, né, na faixa de 3 a 6 anos principalmente, pela uma variação anatômica que ocorre aí, que é a angulação da tuba auditiva. O que é essa tuba auditiva? É uma comunicação que existe na parte final do nariz, para assim dizer, com o ouvido, que é onde sobe o ar, que a gente respira, e parte dele vai para o pulmão e uma partezinha vai subir para o ouvido respirar. E aí nas crianças, essa tuba auditiva é mais retificada, e aí com facilidade a secreção pode subir para o ouvido. Diferentemente do adulto, que ele ocorre uma inclinação e aí fica menos propenso.
Lógico que isso não quer dizer que o adulto não tem otite média, tem, mas numa frequência menor do que nas crianças. E a otite externa ela é mais comum em adolescentes e adultos jovens, pelo banho excessivo, pela brincadeira na piscina, na praia e principalmente, como eu já falei, regiões litorâneas a gente pega muito turista, tanto brasileiro, né, de outros estados, como estrangeiros. E aí eles adoram banho de piscina, ficar de molho o dia todo. E aí vai evoluir para otite externa. Então, otite média mais comum em crianças e otite externa mais comum em adolescentes e adultos jovens.